Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma palestra. Mas antes, façamos a nossa prece, que possamos, onde estivermos, sintonizarmos nossas mentes, buscarmos a figura de nosso amigo Mestre Jesus. E com ele à nossa frente, possamos dizer: irmão querido, aqui nos encontramos, buscando a sintonia com o plano mais alto, com os nossos mentores, com os mentores de nossa amada casa, o Grupo Rita de Cássia, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Envolve-nos mentes e corações para que possamos aproveitar o máximo possível dos estudos aqui trazidos, das reflexões, nos mantendo assim fortalecidos, mas também achando pontos importantes de reflexão, de construção de conceitos para alavancarmos a nossa jornada de construção da felicidade. Graças a Deus. Então, passando a palavra para a nossa querida Regina, que vai fazer a palestra de hoje. Boa reunião a todos. Tudo bem. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter o máximo possível de clareza nas nossas reflexões em torno do tema que nos foi proposto para a noite de hoje. Noite? Não sei. Dia. Né? E o tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13. E é um capítulo que tem como título: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E como em toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a partir do título do capítulo, Kardec sempre nos traz uma colocação, né, de Jesus, e esta colocação da vossa mão esquerda está em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, e como nós sabemos, a grande maioria de nós sabe, né, quem não sabe vai passar a saber, né, que é uma das partes do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele inicia no capítulo 5, ele dá continuidade ao capítulo 6 e as recomendações do capítulo 7. Então, Kardec nos traz hoje, neste capítulo, ele nos traz essa passagem de Mateus 6, capítulo de 1 a 4, e depois, ela, na continuação, né, do capítulo, que é o capítulo 8, ele também traz uma passagem, né, também de Jesus. Nós vamos nos manter, né, no fazer o bem sem ostentação. E como é que isso está no Novo Testamento? Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra forma não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. E é interessante que as traduções, elas variam um pouco. Eu encontrei algumas traduções em vez de dizer guardai-vos das boas obras, fala guardai-vos de fazer a vossa justiça, né? O que de alguma maneira, né, tem um outro sentido, né, do entendimento da vossa justiça, né? Mais adiante ele diz: quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. E Kardec, né, também na própria estrutura, ele traz um comentário, certo? E depois do comentário, as instruções dos espíritos. E nós vamos começar pelo comentário de Kardec, porque é um comentário que já nos leva, né, a algumas reflexões. Primeiro ele diz assim: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá ainda é mais meritório.
é o indício incontestável de uma grande superioridade moral. Vamos parar aqui, né? Porque já de início nós vamos refletir sobre a questão de fazer o bem. O que é o bem, né? E já entendendo, né, que todo esse movimento dessa ação que eu acredito mesmo que já seja um desejo íntimo de todos nós, que já estamos voltados para o estudo, né, do aprofundamento do estudo do Evangelho através da doutrina espírita, daquilo que a filosofia espírita nos amplia o olhar para que possamos enxergar, né, de uma outra forma aquilo que Jesus nos trouxe, certo? Em primeiro lugar, a gente diz, é indício incontestável de grande superioridade moral. Aí a gente já para, porque nós já entendemos que ainda não conseguimos conquistar esta superioridade moral que nos leva em todas as nossas ações a buscarmos realizar o melhor, né? Dentro de um aspecto, dentro de um entendimento, né, de que, sem que isso traga, né, uma recompensa, uma ideia ou uma visibilidade em torno de nós, naquilo que nós estamos realizando. É um movimento, nós estamos num processo. E nós já podemos reconhecer que ainda não podemos, ainda não temos essa superioridade. No entanto, né, estamos buscando, e eu acredito mesmo que arduamente, dentro da possibilidade de cada um de nós já estamos buscando realizar o melhor. Embora, né, não saibamos ainda, né, distinguir exatamente o que é este melhor. No Livro dos Espíritos, no capítulo, né, em que Kardec nos fala sobre o bem e o mal, certo? Ele coloca uma definição, primeiro, de moral e uma definição de como é que eu posso distinguir o bem do mal. E ele diz: o bem é tudo conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Parece simples, né? Parece tão simples, olha, mas exige de nós, primeiro, que a gente vá à questão 614, né? Quando ele identifica que a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, nesse sentido, a gente já pode conjugar, né, que fazer o bem, quando ele diz que fazer o bem é proceder de acordo com a lei, então fazer o bem tem um retorno de felicidade. Ligando uma questão à outra, né, indica-lhe que o deve fazer ou deixar de fazer, e só somos infelizes, o homem só é infeliz quando me afasto da lei. Então, todas essas questões nos levam a buscar uma reflexão, que seria uma reflexão profunda, né, porque nós ainda não conseguimos identificar nas circunstâncias várias da nossa vida, aquelas circunstâncias em que nós somos chamados, né, a atuar, a identificar exatamente com já uma superioridade de olhar, de entendimento, de percepção, o que seria melhor das diversas circunstâncias que vão nos solicitar durante o transcurso da nossa reencarnação, da nossa vida como um todo, né? Então, realizar o bem já é um movimento de reflexão, de entendimento, de buscar o outro, de poder entender o que o outro está precisando naquele momento, entender que muitas vezes o que ele acha que ele está precisando não vai ser o que vai ser melhor para ele no futuro. Uma série de incógnitas, né, que vão ser apresentadas para nós para que a nossa ação possa redundar num bem.
Eu gosto de pensar que nem sempre é ação, é a consequência da minha ação. O que aquela minha ação vai promover? E olha a dificuldade, né? Porque nem sempre é imediato. Às vezes a nossa ação só vai promover em outra encarnação. E às vezes ela promove quase que imediatamente, nos ajudando a refletir de uma maneira diferente. Emmanuel nos traz uma frase que eu cheguei a colocar aqui, né? Porque essa questão do bem e do mal é algo que é uma reflexão que a gente tem buscado fazer, né? Constantemente, certo? Quando ele diz assim, que a essência do bem é una nas suas raízes fundamentais. E porque é aquilo que ele vai trazer como consequência. No entanto, ele diz, mas os seus métodos de manifestação variam infinitamente. E variam, né? Porque vai depender de uma ação pontual, né? Em relação a tudo aquilo que nos rodeia. E levando a esse entendimento de que cada um de nós tem necessidades diferenciadas. Cada um de nós se apresenta num momento único, né? E fazer essas avaliações vão nos levar, então, a buscar realizar o melhor dentro daquilo que nosso entendimento possa atuar. E aí entra a lei de Deus, né, que é fantástica, maravilhosa, porque vai depender também muito o retorno dessa ação para nós, em relação à nossa consciência, ela vai depender da intenção com que nós estamos realizando aquela ação. E o próprio Emmanuel também tem uma frase, né, em que ele coloca muito, vamos dizer, eu acredito que do momento atual nosso, em que nós estamos, né, buscando dentro de um processo realizar o melhor, mas ainda trazemos dentro de nós inúmeras dificuldades, né? E ele diz assim, em muitas circunstâncias estamos cegos de reflexão. Estamos, né? Agimos muito mais, né, no imediato do que dando tempo de reflexão necessária para que a nossa ação tenha um retorno, né, bom, tanto para nós quanto para quem se dirige àquela ação. Estamos surdos de entendimento. O que nos leva muitas vezes a estarmos surdos de entendimento, a estarmos cegos de reflexão, que nos leva muitas vezes, inclusive, a não poder avaliar 100% as situações? São ainda as dificuldades que nós trazemos e na raiz de todas elas ainda permanece, segundo o que a espiritualidade traz para nós, né, o orgulho e o egoísmo. Principalmente o egoísmo. E eu gosto de pensar que egoísmo não é algo que eu adquiri. Não, é ainda o remanescente de um momento evolutivo em que nós só conseguimos pensar em nós mesmos, não temos a amplitude de pensar com geral e estamos egocêntricos. Tudo se refere àquilo que é a nossa necessidade. Mas quando se amplia em nós a capacidade de refletir, a capacidade de perceber o outro, a capacidade de entender as inter-relações que regem o movimento da vida, né, em todas as suas expressões, não só nas relações sociais nossas, não, em todas as expressões. Quando nós ainda temos a tendência de agir no interesse próprio, isso reflete, então, o egoísmo. E isso é algo da valorização do ego, da valorização da minha personalidade e também, muitas vezes, não só disso da valorização do ego, mas quantas vezes dos medos e receios que a gente tem de não sermos acolhidos
e precisarmos muitas vezes estampar algo que está além daquilo que nós somos. O orgulho é o reverso da humildade. O que é humildade? É a gente conseguir se expressar naquilo que somos. Quando Jesus fala essa frase, ele fala, quando, pois, derdes esmolas, não façais tocar a trombeta como fazem os hipócritas, né? A hipocrisia é uma falsidade. É você estar pensando algo, mas precisar exprimir outra para ser entendido, acolhido por uma sociedade que talvez não consiga ainda acolher da forma como nós estamos. Então, companheiros, é uma série de situações, de circunstâncias, né, que nos levam às ações difíceis ainda, que nós possamos ter, né, todo esse entendimento e acolhermos, inclusive, essas nossas dificuldades, não para ficarmos passivos diante das situações, mas para que possamos, passo a passo, e identificando dentro de nós as raízes dos nossos comportamentos, para que possamos atuar neles de uma maneira mais eficaz, para que possamos, de alguma maneira, alcançar aquilo que seja aquele objetivo que já faz parte do nosso desejo. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, né, eu gosto muito de pensar isso. Está lá nas classes espirituais, né, dos bons espíritos. Está lá o desejo do bem. E eu costumo pensar, estou com o pé lá. Porque o desejo eu tenho. Aí ele continua, né? Mas cada um o faz na medida da sua possibilidade, da sua compreensão, do seu entendimento. Mas esse desejo de realizar o melhor é algo que eu acredito sim, que já faz parte da nossa vontade. E aí ele diz, paralíticos da sensibilidade, tão bonito isso, e anestesiados na memória sem perceber, anestesiados naquilo que é a nossa própria memória, daquilo que são as nossas próprias dificuldades, né? Para poder identificar no outro e acolher e atender. Então, dentro desse primeiro momento, quando ele fala fazer o bem, nós já vamos entendendo, né? Eu, pelo menos, já vou refletindo uma dificuldade de realizar. Não para que fiquemos passivos e parados diante, não, eu não sei fazer, não. Mas para identificar que nós estamos num processo, e que dentro desse processo nós ainda somos criaturas que trazemos sombras e luzes, né? E buscando realizar o melhor até no entendimento, porque Kardec coloca mesmo, né? Sem ostentação, fazer o bem, sem que a gente se mostre nessa ação, né? Sem ostentar aquilo de bom que nós estamos procurando fazer, é um grande mérito. É indício incontestável de uma grande superioridade moral. E aí a gente entende que ainda não estamos, né, nessa condição de uma superioridade que possa nos garantir todas as ações movidas não por um interesse, seja ele qual for, seja de ser visto pelo outro, seja de ser acolhido, seja de atender a um desejo, não, mas o bem pelo bem. Que no entanto, exatamente, né, eu não penso no bem, é ação imediata. Né? Eu faço porque eu reconheço aquilo como algo de direito do outro. É muito mais que caridade. É de direito daquele que está, neste momento evolutivo, numa necessidade, além daquelas que eu próprio estou passando, seja ela qual for. Aqui nós vamos tratar da esmola. Mas as necessidades
que nós trazemos nesse momento evolutivo não são só necessidades inerentes às questões materiais, às questões que nos situam em circunstâncias favoráveis economicamente ou não, mas são todas as circunstâncias que nos envolvem, né? Do nosso sentimento, dos nossos desejos, daquilo que nós ainda não conseguimos realizar. Tudo isso envolve esse bem, esse estender a mão, que é um movimento natural dos bons espíritos. É natural. Faz. Não pensa. Nós ainda precisamos, muitas vezes, refletir. Será que é bom? Será que não é? Isso vai ser o melhor? Será que não vai ser? Que consequências vai ter essa minha ação? Isso é algo que a gente pensa, mas será que eu vou conseguir dar conta das consequências? Porque fazer o bem, hoje, neste mundo, fazer qualquer movimento de auxílio, de estender a mão, pode ter consequências. Não é dizer que não, porque tem uma consequência imediata, né? Que é da nossa satisfação, mas tem consequências. E quantas vezes a gente pensa, vou dar conta dessa consequência? No entanto, os bons espíritos, eles na realidade fazem. E depois vão trabalhar as consequências que possam advir daquela ação. Então, para que a gente possa entender, né, todo esse movimento, que é um movimento, né, de progresso. E aí a gente pensa, né, nós temos aqui também, no Livro dos Espíritos, toda uma questão, porque ele vai trabalhar isso em relação, basicamente, direcionada quando derdes esmola, né? Ai, dar esmola é algo tão... eu acho que é tão humilhante já quando você não sabe dar, né? Porque é algo que pode tocar profundamente o outro na sua condição de necessidade. Aí é a esmola, o dinheiro que você dá, é a esmola do teu afeto, é a esmola do teu olhar, é a esmola do teu escuta, né? E Kardec pergunta, né, exatamente, né, porque fica um ranço, né? Fica um ranço, eu acho que fica, para mim fica, essa questão da esmola, né? E Kardec pergunta na questão 888, né? O que se deve pensar da esmola? Porque é um desenvolvimento do que ele fala do que seja a caridade segundo Jesus. E isso liga para nós, né, na nossa reflexão. Porque, segundo Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Esses são os 3 pontos fundamentais. Para mim, caridade é o amor em movimento. É o amor em movimento. É o dever. É cumprir o dever com amor. Porque quando eu entendo o momento que nós estamos, quando eu absorvo o meu entorno, esse momento evolutivo dos espíritos retornando, o processo reencarnatório, o processo de evolução que todos estamos submetidos, né? Eu consigo olhar para o outro de uma outra maneira, sem cobranças, com entendimento. Não concordando, mas entendendo. Né? Entendendo que estamos vivenciando no mundo com os mais diversos níveis evolutivos e que é preciso ter essa benevolência, essa indulgência. Eu desconheço o passado, eu desconheço o meu passado. Eu desconheço muitas vezes porque que, em algumas circunstâncias, eu perco a paciência, em outras circunstâncias eu me magoo. Ainda não consegui identificar, portas adentro de mim mesmo, como julgar o outro, né? Naquilo que são as suas necessidades.
o que pode ser a necessidade do outro, a minha prova de poder ajudar. E isso fica muito claro, né? Quando nós vamos nos aprofundando nesse olhar desse processo, que é o processo evolutivo. E mais Kardec pergunta, né? Qual é, se deve pensar, e ele diz, primeiro ele diz, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Quando é que a gente se condena a pedir esmola, né? Tem uma dificuldade profunda nesse irmão que não conseguiu sair dessa posição e que muitas vezes se contenta, né? E ele diz, se degrada física e moralmente, embrutece-se. E aí ele traz uma palavra que é séria para a nossa reflexão. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Quem é o fraco? É fraco de forças físicas ou talvez o fraco ainda na sua dimensão espiritual, na sua estrutura psíquica, necessitando de auxílio, sem que haja para ele humilhação, né? É tão duro isso, né? Quando nós aí temos esse entendimento, né? De que estamos vivenciando ainda numa sociedade que ainda não aprendeu a dar conta do seu dever e das suas atribuições. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, para que não seja necessário a mendicância, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Gente, isso dá uma série de reflexões para nós, né? Eu me lembro, né, com Leon Denis, no Problema do Ser e Destino da Dor, uma frase que eu nunca esqueci. Nós vivemos na sociedade que construímos com ações e omissões. Ou seja, tudo aquilo que nós vivenciamos hoje faz sentido naquilo que sejam as necessidades de construção de cada um de nós. Porque vivenciamos dentro daquilo que realizamos no nosso passado e tudo aquilo que se apresenta hoje se apresenta para a nossa construção. Outra ideia, que é uma ideia que fica muito presente já no meu pensamento, é que não é castigo. Tudo é consequência das nossas ações e omissões. Diante da lei de Deus, diante já do nosso entendimento, diante da nossa possibilidade de reflexão. Então, viver hoje é um grande desafio, né? É o desafio do realizar aquilo que melhor pudermos realizar, no intuito de construirmos em nós os valores e atuarmos na sociedade da melhor maneira que nós pudermos, né? E aí ele vem, dever-se-á reproveis a esmola, porque essa é uma questão muito recorrente ainda hoje na nossa sociedade. Não se deve dar. Imagina se a gente vai atender. São pessoas que estão por conta própria. A sociedade tem o dever de atuar, não eu pessoalmente. Eu escuto muito isso. Muito. Isso já bate, né? Não importa. A sociedade é aquilo que eu construí. Eu faço parte. Toda e qualquer ação que eu tenha hoje, ela pode atuar no todo. Isso é um pensamento que é recorrente para todos nós. E ele diz, não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente ela é dada. É muito mais fácil você tirar R$10, 5, dar para alguém e ir embora.
E às vezes a gente faz isso, porque está surdo de entendimento, está paralítico da sensibilidade, está anestesiado da memória e não tem condições emocionais de conversar com o outro. Então é mais fácil. Mas isso degrada. Né? Isso pode não construir. Às vezes não dá nada. E só olhar, só estou te enxergando, estou te vendo, pode ser algo que vá tocar muito mais profundamente aquela alma. Né? E ele diz, o homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus, qual é a caridade de acordo com Jesus? Benevolência. Olha o outro com benevolência. Tenha indulgência pela condição em que aquele irmão está naquele momento. E saiba perdoar. Perdoar qualquer tipo de ofensa. É muito comum, né? Quando muitas vezes nos pedem alguma coisa e a gente diz, agora não tem. Muito obrigada. Aquele obrigado soa, né, de uma maneira, eu falo, ai Jesus. Mais uma vez, não consegui dar conta, né? Mais uma vez, eu estava cego, eu estava anestesiado, eu estava surdo. Mas aí a gente se recompõe e diz, na próxima, eu vou procurar atuar melhor. Né? E ele diz assim, a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira com que este ato é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Né? Se o for com altivez, pode ser que a necessidade o obrigue quem recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Ou seja, é uma ação que não vai ter uma atuação de... como é que a gente costuma pensar? Qualquer tipo de ação pode não refletir naquele momento, mas é para um futuro, uma referência quando a gente age com benevolência, quando a gente age com olhar, né? Com o olhar do coração, a miséria do outro, misericórdia. Né? E por aí, ele diz, lembrai-vos também de que aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. O que junta é exatamente, né? Não saiba vossa mão esquerda, não saiba o que dá a vossa mão direita. Né? É exatamente, né, a ostentação. Disse Jesus, ignore, e ele traz, né, Kardec traz, não é Kardec, porque é uma passagem de Vicente de Paulo, né, e ele traz exatamente essas palavras de Jesus que estão no Sermão do Monte, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Ignore a vossa mão esquerda o que dá a direita. Por essa forma, ele nos ensinou a não tirar a caridade com orgulho. Orgulho de aparecer, de ser notado de alguma maneira. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Tem uma diferença aqui, né? Tem uma diferença. Muitas vezes os grupos religiosos praticam esse olhar de beneficência, beneficiar o outro. A esmola é algo diferente, é algo ali quase que pontual, né? Nem sempre o mais necessidade é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiro e humano sabe ir procurar sem ostentação. Saber olhar, isso me lembra, né? Eu conto sempre essa história. Quem
costuma acompanhar algumas coisas que a gente fala. É a história do sábio, né, que foi procurado por uma pessoa que iria ser rei e pede a ele uma série de recomendações para que ele possa atuar da melhor maneira possível. E o sábio diz para ele: vai para a floresta escutar. O que você escuta? E ele volta e diz: escutei passarinho, escutei o ar, escutei o vento, escutei isso, escutei. E o sábio diz: volta. E foi dentro desse processo, voltando até que um dia ele disse para o sábio: escutei o inaudível. Ele diz: você está pronto para conduzir o teu grupo. E é isso. É escutar aquilo que não é dito. Não é dito pelas palavras, não é dito pelo pedido, mas é dito pelo olhar, é dito pela postura. Né? Procurar olhar desta maneira, não é falado. É exatamente o que ele diz no procurar, né? Saber identificar, porque muitas vezes a pessoa se envergonha da sua própria condição e não pede. Né? Então, isso é um movimento já que a gente começa a querer olhar. Né? Quantas e quantas vezes a gente olha para um companheiro e fala: estou te sentindo triste, aconteceu alguma coisa? Por que você está assim tão acabado? Estou vendo, você não está... E isso vai abrindo, né? Esse trânsito de poder falar, porque foi enxergada além da palavra, foi escutado aquilo que não foi dito, mas foi expressado por toda uma conjuntura. E aí ele diz: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Tudo dentro da lei, tudo num processo. Nada se perde, existe sempre uma complexidade acima de um nível e aí a gente vai crescendo. Né? E é toda uma mensagem, né? Vicente de Paulo, ele diz: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa. Olha para cima. Né? E um inferior para o qual tem de cumprir com esses mesmos deveres. Estende a mão. Né? Estende a mão para cima, estende a mão para aquele que está ainda na retaguarda dos seus sentimentos, das suas ideias, né, do seu posicionamento evolutivo. Sede, pois, caridosos, praticando não a caridade que vos vai estar friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vô-la ousa pedir. Olha como é que ele é duro nisso, ousa. Quantas vezes a gente, como é que ousa, né? Chegar a mim, de repente, certo? Mas a que nos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos de vossos semelhantes. Em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes, moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Vicente de Paulo. Uma mensagem, né, profunda para a nossa reflexão. Nesse momento evolutivo em que todos nós nos encontramos com esse desejo de realizar o melhor. Esse desejo que vem já por um desejo de estar submisso à lei de Deus. Não mais submisso por medo, mas submisso pelo entendimento de que é a única ação capaz de trazer
a serenidade, a pacificação e a felicidade na construção desse reino de Deus portas adentro de nossa alma. E aí, companheiros, neste momento evolutivo, né, a gente agradece a Deus. Agradece a oportunidade das reflexões que a doutrina espírita nos traz. Agradece todos os exemplos que a literatura da doutrina espírita nos apresenta, como os sirineus das boas ações, como aqueles que conseguiram, num determinado momento, realizar o melhor, porque nós já desejamos realizar isso. E estamos no trabalho, ora errando, ora acertando, mas buscando trabalhar da melhor maneira possível. E dentro da possibilidade nossa, às vezes ainda pequena, sim, mas não importa, que possamos fazer aquilo que já temos a condição de fazer, que a gente possa agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, e aí na palavra de Emmanuel, a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos sustente e que possamos estar com Ele, na certeza de que Ele está sempre conosco. Graças a Deus. Muito obrigado, Regina, por suas palavras, por sua reflexão. Que possamos, enquanto guardamos essas informações preciosas em nossas mentes e corações, elevarmos os nossos pensamentos ainda um pouquinho mais, buscando todo o apoio que os nossos amigos espirituais podem nos trazer. Que possamos estender a mão ao alto neste momento, lembrando-nos de nossas necessidades, daquilo que entendemos ser necessário, e possamos dizer: Senhor Jesus, de alguma forma, ajuda-nos a acessarmos esses recursos de que tanto precisamos, através do contato caridoso dos irmãos superiores, através do contato do dia a dia com nossos familiares, com aqueles que nos cercam. Que possamos, Senhor, neste exercício também, estendermos a mão àqueles que estão à nossa volta, para que possam caminhar conosco, estabelecendo assim uma grande rede solidária, onde nos apoiamos mutuamente e crescemos, cada um em seu passo, mas todos juntos, construindo assim um cenário de maior felicidade. E assim que possamos, de nossa parte, encerrar a nossa reflexão de hoje. Graças a Deus.